Olá, eu sou Thaisa Zandonati, sou especialista em branding estratégico e identidade visual. E hoje eu quero falar com você sobre uma abordagem que transforma marcas comuns e ícones inesquecíveis. Essa abordagem se chama Primal Branding. Você já se perguntou por que algumas marcas elas criam seguidores apaixonados, enquanto algumas outras passam desapercebidas pelo mercado? A resposta pode estar nos 7 elementos do Primal Branding que eu vou te contar daqui um pouquinho. Mas primeiro, o que é esse tal de Primal Branding? Ele é uma estratégia desenvolvida por Patrick Hanlon que identifica 7 componentes essenciais que tornam uma marca poderosa e memorável. Esses elementos são a base para criar uma comunidade engajada e leal ao redor da sua marca. Então, agora eu vou te falar os 7 elementos. O primeiro deles é a história de criação. O que é isso? Toda marca poderosa tem uma origem inspiradora. Isso é uma narrativa, como a sua marca nasceu e os desafios que ela superou ao longo da sua jornada. Vou te dar um exemplo. Pense na Apple. Ela foi fundada numa garagem lá do Steve Jobs. E essa história não é apenas sobre tecnologia, ela é sobre inovação, sobre superação de obstáculos, tudo que ele enfrentou, tudo que ele viveu. Ele estudou numa universidade, aprendeu sobre tipografia, e ele achou que não ia usar aquilo para nada, só porque ele achava bonito. E aí acabou que foi uma das bases para ele criar o design bonito dos elementos da Apple, das coisas. Então, assim, a história faz parte da jornada e ela conecta com as pessoas. Outro elemento do Primal Branding é o credo ou as crenças. Isso é o conjunto, das crenças que a sua marca defende. Então é a missão, é sua visão, é o que sua marca quer mostrar para o mundo, para que veio, Por exemplo, a Nike, com seu slogan Just Do It, promove uma crença no poder do esforço individual e na capacidade de superação. E é isso que ele passa para todo o seu público-alvo e as pessoas que compram dela. Por isso que é diferente, por exemplo, da Adidas, que a Adidas é mais voltada para moda, para tendências, Então, quem gosta de moda, compra Adidas. Quem gosta de esporte e superação, vai muitas vezes pelo lado da Nike. O próximo, o terceiro, são os ícones. Os ícones são os elementos visuais que representam a sua marca. E nisso, como eu te disse, eu sou especialista. Então, pode ser logos, podem ser cores e até mesmo os sons. Então, vou dar um exemplo da Coca-Cola. Com suas cores vermelha e branca, aquela letra clássica, manuscrita, isso ajuda ela a ser reconhecida instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Já em relação a rituais, também é outro elemento importante para se ter na sua marca. Rituais são práticas que envolvem seu público com a sua marca. Pense, por exemplo, nos lançamentos dos produtos da Apple. Eles geram grandes filas e expectativas, e isso faz parte do ritual da marca. Tem a Igreja Católica, mesmo que você não seja dessa religião, você identifica que ela possui rituais mesmo, o ritual da consagração, da Eucaristia, as procissões, o começo, o meio, o fim da missa. Então isso é muito identificável, é um ritual. Outro pilar do Primal Branding são as palavras sagradas. O que são palavras sagradas? São jargões ou frases que ressoam com o público e são repetidas por eles. Por exemplo, a Apple usa Think Different. Isso é um exemplo clássico do que é o jargão. No caso, essas marcas acabam sendo o slogan delas também, como eu disse, a Nike, Just Do It. E no meu caso, no meu trabalho, eu uso esses mantras. Por exemplo, a sua marca é o seu maior patrimônio. Seja a única escolha, não apenas uma alternativa. Então, isso cria identificação para o meu público lembrar de mim quando vê sobre única escolha. Entende? Então, isso é a importância de usar esses mantras para reforçar o seu branding. Outro pilar são os inimigos em comum, haters, enfim. Toda marca precisa de um inimigo, algo contra qual lutar. E isso pode ser um concorrente ou até uma ideia. A Apple, por exemplo, se posicionou contra a IBM nos seus primeiros anos, criando uma narrativa de rebeldia e inovação. Inclusive, ela até tinha aquela propaganda, eu sou o Mac, eu sou o PC. Então, ela falava isso como uma forma de se posicionar e encontrar um inimigo comum. Uma dermatologista pode usar
o inimigo comum, eu trato a beleza de forma natural. E eu sou contra esses exageros estéticos que deformam a pessoa, que deixa com boca de linguiça, enfim. Esse é o inimigo comum de uma dermatologista, desde que o posicionamento dela seja o natural, pode ser o inverso também, né? Um inimigo comum para minha marca, por exemplo, é a ideia de que apenas a competência importa, ignorando o poder da imagem e da comunicação intencional, porque isso faz diferença para a marca. Você comunica em menos de 3 segundos aquela primeira impressão, a primeira ideia que as pessoas veem de você. Então, por que não passar uma imagem mais profissional e se basear apenas na competência? Porque a pessoa pode não perceber a sua competência de cara se você não falar, não demonstrar através de imagens, de palavras, de conversas, enfim, um monte de coisa, né? E por último, o último pilar do Primal Branding é o líder. E o líder é a figura central da sua marca, que personifica seus valores e suas crenças. Voltando para o exemplo da Apple, Steve Jobs foi o líder visionário da Apple, né? E eu, como fundadora da minha marca, eu sou a líder que guia a visão e os valores que eu defendo, ajudando as outras marcas a contar as suas histórias de forma autêntica e impactante. E você também pode ser líder da sua marca, mas por isso você tem que ter um movimento de marca que crie comunidade, que tenha essas crenças, que tenha todos esses pilares. Se não tiver esses pilares, dificilmente você vai ser um líder. Então, ao integrar esses 7 elementos do Primal Branding, você cria uma marca que não apenas atrai a atenção, mas também constrói uma comunidade de seguidores fiéis, leais e engajados. E eu convido você a aplicar essas estratégias na sua marca, e aí você vai ver a transformação que vai acontecer. Eu sou Thaisa Zandonade e a minha missão é ajudar você a navegar pelas próprias transformações para que a sua marca e a sua história inspirem outras pessoas.